Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus esteja no seu coração, esteja no meu coração e esteja no coração de todos que estarão conosco na Sala da Esperança nesta manhã. Muito bem, hoje é terça-feira, tá? E nós temos, quero dizer para você, uma maravilhosa lição que nós vamos estudar neste momento. Nós vamos estudar o livro de Salmos, no capítulo 23, verso 1, no capítulo 37, verso 25 e Filipenses, capítulo 4, verso 19. Esse é o nosso estudo de hoje e nós vamos ter uma mensagem espetacular, mensagem importantíssima, tá? Convido você a ficar comigo, estudando aí esta mensagem maravilhosa até o final e você com certeza será muito abençoado, será muito abençoada. Muito bem, vamos pedir a bênção de Deus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós temos nesta manhã uma mensagem importantíssima para nós que o Senhor está enviando por meio do Teu Espírito Santo, iluminando-nos pela Tua Palavra. Por isso nós pedimos ao Senhor a permanência do Senhor conosco e o Senhor nos ajude a viver, Senhor Deus, em conformidade a estes ensinamentos do Senhor para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, recursos disponíveis para a família de Deus. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje. Tá? Para você ficar bem, o que você precisa? Será que uma conta bancária no azul sempre, com um saldo farturoso? Será que um emprego com bom salário, onde você pode comprar tudo aquilo que você deseja? O que realmente possa te trazer conforto, o que realmente possa ser para você a melhor coisa. Nós vamos ver através da palavra de Deus, meus queridos, que nem sempre, né, você não ter falta de nada é o suficiente para você. Nem sempre, tá? Muito bem. A maior dádiva de Deus a seus filhos é Jesus. Jesus que traz paz. Tem um verso na Bíblia que diz que a paz de Cristo, queridos, quando nós temos essa paz de Cristo, é uma paz tão grande, tá? Que é uma paz incalculável, uma paz que ultrapassa completamente o nosso entendimento, a nossa compreensão. Essa é a paz de Cristo Jesus, tá? E Deus, Ele deu o seu Filho amado Jesus para cada um de nós, para todos nós, queridos, como a maior dádiva, o máximo que Deus tinha para nos oferecer, Ele ofereceu, que é Jesus. Então, quando nós temos Cristo Jesus na nossa vida, queridos, nós temos tudo. Quando nós não temos Jesus, não temos nada. Tá? Mas como é que nós podemos ter Jesus e ter tudo? Esse tudo, queridos, não é tudo que nós desejamos, tá? Mas é tudo que nós necessitamos. Isso é o mais importante, tá? Não é tudo que nós desejamos, mas é tudo que nós necessitamos. Então, quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Tem muita gente aí fora que tem
praticamente tudo que o seu coração deseja. Mas ele não tem tudo, porque ele não tem Cristo Jesus. Ele não tem paz. Tem gente aí que tem uma riqueza imensurável, mas ele não consegue dormir em paz. Ele não tem tranquilidade. Ele vive com medo. Tá? O medo, na verdade, é algo que traz muita preocupação, até mesmo para muita gente rica que aparentemente ela não tem necessidade de nada, mas ela não tem paz. Jesus, queridos, é Ele, essa dádiva de Deus para nós, é que faz com que nós temos tudo o que nós necessitamos. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um verso conhecido praticamente até mesmo pela criança mais pequena, assim, quando ela começa os seus primeiros passinhos, né, quando ela começa, né, a aprender as suas primeiras palavrinhas. Geralmente as mães que conhecem a Cristo Jesus e os pais já ensinam esse verso para os seus filhinhos. Porque realmente, queridos, esse verso é um verso riquíssimo, é incomparável, imensurável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é algo que supõe todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender o significado desse tal. Ou seja, tudo que Deus tinha de melhor, Ele ofereceu para nós, que foi o dom de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Né? A salvação, portanto, é um dom fundamental. Sem esse dom, o que mais obteríamos de Deus, que em longo prazo realmente importaria. Tudo que temos aqui, um dia não existirá mais. Então, queridos, tudo que nós conquistamos aqui vai ficar aqui, tá? Nós não conhecemos, eu não conheço, você também não, nenhuma pessoa, por mais rica que ela seja, quando ela morre, ela leve aí uma boa parte dos seus bens para ela usufruir em algum lugar aí. A própria Bíblia diz que a pessoa, quando morre, vai para o sepulcro e fica ali descansando, dormindo, né? Ela não usufrui de nada. Então, a maior riqueza que nós temos, na verdade, queridos, é o dom de Cristo Jesus. Tá? Muito bem, vamos ler mais aqui um pouquinho. No entanto, com a salvação, Deus nos dá muito mais. Para pessoas preocupadas com alimento, roupas, Jesus, queridos, é Ele que nos dá tudo o que nós necessitamos, que supre todas as nossas necessidades, tá? Necessidade da roupa, necessidade do alimento, necessidade de água, né? Do ar para respirarmos. Então, tudo vem de Deus, tudo vem por meio do dom de Cristo Jesus. Ele é o dono da vida, o doador da vida. Então, tudo que nós necessitamos, queridos, para suprir as nossas necessidades, Jesus, ele cumpre na nossa vida. Ok? Muito bem, agora vamos aos versos bíblicos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Então, quando você confia inteiramente em Cristo Jesus como seu pastor, né? Esse pastor que está te pastoreando, que está te guiando, que te leva à fonte de água a jorrar, tá? Esse pastor que te leva a pastar, queridos, ele não deixa faltar nada para suprir as suas necessidades. Ok? Muito bem. Então vamos lá, o outro verso aqui, olha.
Veja que coisa extraordinária. Davi diz assim, olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi estava dizendo assim, olha, eu fui moço, fui um jovenzinho, um adolescente, novinho, e agora eu já estou com uma idade bem avançada, hoje eu sou velho. Mas nessa experiência com Deus, nessa minha vivência em confiar em Deus como meu pastor, eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos, a sua descendência, a andar de casa em casa por aí, né, pedindo alguma coisa para comer porque não tem nada, a mendigar o pão. Deus, eu continue repetindo para você, Deus não deixa faltar nada. Você pode não ser uma pessoa rica, abastada de coisas materiais. Agora, uma coisa eu posso te garantir, tá? Com toda a veracidade da palavra de Deus. Deus nunca vai permitir que um dos seus filhos fiéis, trabalhador, seguidor dos princípios de Deus, fiel nos dízimos e nas ofertas, venha a mendigar o pão, né? Tanto para si como para os seus filhos, para os seus descendentes. Eu posso te garantir isto com toda a verdade da palavra de Deus. Você pode ter certeza que isso não vai acontecer na sua vida. Ok? Muito bem. Então vamos lá aqui o outro verso. Diz assim, olha, em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim, olha. O meu Deus, segundo a riqueza em glória que há em Cristo Jesus, Ele tudo suprirá aquilo que vocês precisar. Você prestou bem atenção? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ficou claro isso para você, meu querido? Ficou claro isso para você, minha irmã amada, meu amigo, minha amiga? Que Cristo Jesus cuida de você, que Cristo Jesus anda com você, que Cristo Jesus é o seu pastor, que Cristo Jesus, sabe, não vai deixar faltar de jeito nenhum, nem para você, nem para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos, aquilo que vocês necessitarem. E eu vou repetir para você, tá? Deus não deixará faltar aquilo que você necessita, não os desejos que você tem. Eu posso ter um desejo de comprar um carro de 500 mil reais, mas a pergunta é, eu preciso de um carro de 500 mil reais? Se um carro de 40 e 50 mil reais, quem sabe, ele vai no mesmo lugar que o outro vai? Então faça uma análise e vê se há realmente necessidade ou desejo. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Ok? Muito bem. O Deus em quem vivemos e nos movemos e nós existimos, você pode ler lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 25 e 26, tá? O Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, nos deu existência, né? Promessa de salvação, bênçãos materiais e dons espirituais para que nós sejamos uma bênção aos outros. Os bens materiais, dons e talentos com os quais fomos abençoados, nos torna devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar a esses dons. Tá? Então, meus queridos,
Deus ele pode abençoar algumas pessoas com riquezas e muita riqueza. Eu propriamente conheço pessoas que são servos de Deus, filhos de Deus, andam nos caminhos de Deus, que são muito ricos. Tem muito dinheiro. Tá? Deus pode abençoar pessoas assim. Sabe por quê? Porque, na verdade, essas pessoas, queridos, são administradores, aliás, todos nós, é claro, dos dons que nós recebemos, os talentos que nós recebemos de Deus. Tá? Então, a riqueza na mão de uma pessoa que sabe muito bem administrar, que entende que ele não é dono de nada, mas ele administra aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para o bem de outras pessoas, querido, se torna uma bênção. Não simplesmente para ele, mas uma bênção para muitas e muitas pessoas. Você entende isso? Nem todo mundo pode ter riqueza. Tem gente que, se ter riqueza, se Deus lhe confiar uma riqueza, ele se perde. Ele não vai entrar no reino dos céus. Porque ele permite que o egoísmo, o orgulho, toma conta do seu coração e ele acaba esquecendo de Deus e do seu próximo. Então ele não pode. Você entendeu? É exatamente isso. Tá? Mas uma coisa eu volto a repetir para você. Deus pode não lhe dar riqueza ou não confiar riqueza, muita riqueza a você. Mas uma coisa ele tem, a maior riqueza, que é o reino da glória, o reino dos céus, está reservado para você. E enquanto você estiver aqui, o seu pão e a sua água será certa. Ou seja, tudo que você necessitar para se manter, Deus ele vai suprir. Tá bom? Então tá, eu vou terminar aqui a nossa lição de hoje, tá? Mas eu quero ler somente um trechinho aqui do Espírito de Profecia que diz assim, olha, todas as bênçãos são concedidas aos que mantêm ligação vital com Jesus Cristo, tá? E Jesus nos chama a si, não simplesmente para nos refrigerar com sua graça e presença por algumas horas e depois nos mandar embora de sua luz. Não. Para andarmos separados dele, em sombra de tristeza. Deus não faz isso. Não. Ele diz-nos que precisamos ficar com ele e ele conosco. Confie nele continuamente e não duvide de seu amor. Ele conhece todas as nossas fragilidades e o que nos é necessário. Ele nos dará graça suficiente para o dia todo. Que coisa preciosa e linda, né? A maior riqueza que nós temos é saber que Jesus ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Eu quero que Deus te abençoe ricamente, que você possa compreender esta lição, que você possa entender essa lição. Não se iluda, tá? Com líderes religiosos, pastores, bispos, mas não sei quem, que, sabe, para tentar ganhar a sua confiança, diz que você precisa fazer certos tipos de tratado com Deus, dando para Deus te dar tanto mais. Esse Deus não existe. Esse Deus sabe que faz esses tipos de contratados. Não é o Deus do céu, não é o Deus que morreu na cruz, não é o Salvador que nós conhecemos. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço a todos e até logo.